A paz do Senhor Jesus, igreja. Louvado seja Deus que nos tem dado graça. Podemos estar aqui mais uma vez. Louvamos ao Senhor. Obrigado, pastor Jonas, pelas portas abertas, a igreja, pelo carinho. O irmão que é líder de missões, obrigado. Fomos visitar o pastor João, ele matou o porco, né? Mas que culpa, tinha o bichinho, né? Poucos dias fizemos uma viagem abençoada, uma viagem missionária, aí a Palmeira das Missões, e foi uma benção, né? Quando é história, glória a Jesus. Deus é bom e maravilhoso, amém? Culto de missões, né? Diz que atualmente mais de 200 milhões de cristãos vivem sob ameaça constante de perseguição, açoite, prisão e morte. Os meios tradicionais de comunicação não anunciam essas coisas. Então, falar de missão é um desafio. Fazer missão muito mais desafiador é nos nossos dias. Então, a perseguição ao cristianismo, ela continua crescente e muito forte em muitos países. Então a gente às vezes está meio acomodado em casa, ou nas nossas igrejas, abençoado, e esquecemos desses detalhes muitas vezes. Vamos ler uma palavra do Senhor no livro de Lamentações, no capítulo de número 3. Capítulo de número 3, nós vamos iniciar lendo ali no verso de número 18, amém? Que diz assim: Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O escritor deste livro é o profeta Jeremias, conhecido como profeta das lágrimas, que orava, lamentava pela situação de Israel, intercedia, anunciava a palavra de Deus e era rejeitado e perseguido. Não é novidade as lutas, sofrimentos e perseguição da vida daquele que crê em Deus, dos servos e servas do Senhor. Há sempre uma guerra, sempre uma oposição do inimigo. Então Jeremias foi o escritor desse livro. Ele foi profeta antes e durante o cativeiro na Babilônia, aquele cativeiro dos 70 anos. Então ele foi profeta desse tempo. Então ele deve ter escrito esse livro nesse período, ali logo nos primeiros anos desse cativeiro. Por isso é um livro de lamentos. Então, Lamentações é o único livro da Bíblia composto assim por lamentações. Nos Salmos, temos vários salmos que são poemas de lamentos e expressões de tristeza. Assim também o livro dos profetas tem muitos lamentos, muitas expressões de tristeza, com exceção do profeta Ageu, que não tem isso, né? Então ele é um lamento pela destruição de Jerusalém que ocorreu no ano 586 a.C., quando eles foram todos levados cativos para a Babilônia. Então Jeremias escreve esse livro nesse período. Certamente aí ele está lamentando pela destruição do primeiro templo de Jerusalém, o templo aquele que foi construído por Salomão, com toda aquela pompa e aquela glória, né, que havia, e que nessa ocasião então foi destruído pelo imperador da Babilônia, o Nabucodonosor, né, enviou seu exército e destruiu tudo. Então aí ficou essa tristeza, aquela dor e aquele lamento. Para a gente entender um pouco mais,
Era muito diferente de hoje. Hoje nós temos várias igrejas, denominações, ministérios, várias e várias congregações na cidade mesmo, em todo lugar. Israel não era assim. Ele só tinha um templo no país e ficava em Jerusalém, a capital. Então todos os eventos, festividade era lá. Por quê? Porque o templo simbolizava o lugar da morada, o lugar da presença de Deus. Então era muito diferente a consciência de fé de hoje. Hoje nós entendemos que o templo, a morada de Deus, somos nós, não a casa de tijolo, aí somos nós, a habitação do Espírito. Foi isso que Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós, amém? Está em nós. Então é diferente, para a gente entender por que era tão triste. Era motivo de tamanho lamento para eles ter visto a casa destruída, queimada, não só a casa, mas a cidade toda, não só o templo, mas a cidade toda. Quer dizer, a presença de Deus se foi, o lugar de culto não existe mais e o povo foi levado escravo. Então essa era uma situação de lamento. Então você lendo esse livro, você vai entender por que tantas queixas, como esses versículos que lemos, quando ele disse que se foi a sua força, pereceu a sua força, como também a minha esperança no Senhor. Você pode dizer, o homem perdeu a fé. Não é bem assim. Mas ele estava queixando da situação. Então, às vezes, você queixar de uma situação, lamentar uma situação, não simboliza ou não significa que você perdeu a fé. O Jeremias não perdeu a fé, mas diante daquela situação ele lamentou profundamente, e aí ficou então essa história. É uma coisa assim preocupante, mas ficou registrada para nosso ensino, amém? Os judeus costumam ler o livro de Lamentações no 5º mês do ano judaico, mês de Av, que corresponde meados do mês de julho até meados de agosto, é o período desse mês que eles costumam ler em público esse livro, lamentando a destruição então do primeiro templo. Atualmente eles costumam fazer essa leitura do livro todo durante uma semana inteira no Muro das Lamentações. O que é o Muro das Lamentações? É um pedaço, uma parte do muro do templo que sobrou dessa última destruição. Então lá eles leem o livro e durante uma semana lamentando a destruição do segundo templo, porque o segundo templo foi construído por Zorobabel depois que eles voltaram do cativeiro da Babilônia. Eles construíram o segundo templo. Não tinha a glória e a majestade do primeiro, olhando naturalmente. Mas Ageu disse assim: a glória deste segundo templo será maior do que o do primeiro templo, porque nesse templo Jesus entrou. Mais aproximadamente no ano 18 a.C., Herodes o Grande fez uma grande reforma, reconstrução, ampliação daquele templo, tanto que nos dias de Jesus essa obra estava em andamento. E os discípulos de Jesus, que eram lá do interior, lá da aldeiazinha de Nazaré, quando vieram com Jesus para Jerusalém, eles se maravilharam, olhando para a glória do templo, a grandeza, a riqueza, porque o imperador quis agradar os judeus, que eram escravos já agora do Império Romano, e querendo também agradar o imperador romano, o Herodes, que estava como governador de Israel, construiu, reconstruiu, reformou, remodelou, ampliou o templo, ficou enorme. Mas ele construiu uma torre, que deram o nome de Torre Antônia, para agradar o imperador, e aquilo para os judeus foi uma ofensa, uma profanação do templo. E é esse templo que os discípulos se maravilham ali olhando, e Jesus diz assim: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. E daí esse segundo templo, então, ele foi destruído. No ano 70 depois de Cristo, General Tito, general do exército romano, o pai dele era o imperador, o Vespasiano, eles entram lá e destroem tudo de novo, e sobrou só aquele pedaço do muro que o Herodes havia ampliado, aumentado, que é o Muro das Lamentações. Então agora eles leem o livro de Lamentações, lamentando a primeira destruição do primeiro templo,
lamentando a destruição do segundo templo, e em breve eles vão ter mais um motivo para lamentar, que será o terceiro templo. Esse terceiro está em projeto de construção para cumprir profecias, porque diz que o anticristo vai se levantar, vai enganar Israel, depois vai pôr a sua imagem nesse templo e vai exigir adoração. Então, nesse tempo, eles vão lamentar mais uma vez profundamente. Mas a diferença é que dessa vez o Messias vai aparecer, aleluia. Vai vir em socorro e salvação para cumprir o que está profetizado. Um remanescente de Israel será salvo. Louvado seja Deus. Então eles vão ter socorro nesse tempo. Então haverá essa terceira razão. Mas o Messias virá. O Messias que nós já cremos, mas que o judeu até hoje não aceitou. Então isso é importante, nós crer e continuar pregando. É por isso que o Salmo 122 nos manda orar por Israel, que diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, haja paz dentro dos teus muros, prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então entenda, esse Salmo 122 está falando disto. Ore pela paz de Jerusalém. Aleluia, ore. Que haja paz por causa da casa do Senhor, aquela casa que foi destruída a primeira, destruída a segunda, e a terceira vai passar por esse problema. Mas o Senhor então virá. Nessa ocasião, Israel vai se converter. Então, por isso, nós temos que continuar pregando. Então, esse livro de Lamentações, ela expressa profeticamente também o peso que Jesus sentiu em sua alma ao entrar em Jerusalém. Em Lucas 19, 41, diz que Jesus olhou quando ele estava chegando em Jerusalém, naquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele parou num certo lugar alto a entrar na cidade e diz que ele lamentou, ele chorou sobre a cidade. Mateus escreve no capítulo 23, dizendo que ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, mas rejeitaram, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas. Mas ele disse uma palavra muito forte: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Era o domingo, que ficou conhecido como Domingo de Ramos, que Jesus ia entrando na cidade, as pessoas jogavam vestes, jogavam ramos no caminho para ele passar, e diziam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E assim ele lamentou sobre a cidade. Aquela mesma multidão que dizia Hosanas no domingo, na quinta diziam: crucifica-o, para a gente entender como é o coração do ser humano. Então veja bem, ele chorou, ele lamentou. Lá em Deuteronômio 32 tem uma palavra que diz que como a águia desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva sobre as suas asas, diz que assim o Senhor fez com Israel. Então, apesar disso, uma nação que nunca perseverou firme, e hoje carece de oração e intercessão, porque a Bíblia assim ordena. Então veja bem, é uma esperança. Olhando então para esses versos que lemos desse livro, na ótica deste fundo histórico que eu resumi aqui, é notório ao mesmo tempo em que o profeta lamenta, mas ele também demonstra ao mesmo tempo esperança na salvação prometida. Então no capítulo 4 desse mesmo livro, o Senhor promete punir Edom, que era vizinho e inimigo de Israel. Por quê? Porque não teve misericórdia de Israel, antes se alegrou com a derrota e com a destruição. Aí o Senhor promete para o profeta que está chorando e lamentando, que ele vai vir em vingança e vai punir Edom. Mas ele diz assim: mas Jerusalém nunca mais será escrava.
essa promessa ainda não cumpriu, aleluia, ou está sendo cumprida, porque está no processo de retorno, de reconstrução de Israel, e a promessa é que o Messias virá em salvação de Israel. Então o Senhor promete ao profeta que ia vingar, punir os inimigos, mas disse assim: Jerusalém nunca mais será escravizada, nunca mais será oprimida. Então nessa promessa de salvação, o profeta se alegra, e baseado nessa promessa, ele inicia uma oração de intercessão que está no capítulo 5 de Lamentações. Então aí nós também começamos a entender a nossa tarefa também. Podemos lamentar pela situação que o mundo está, e quando olhamos à nossa volta, a situação é terrível e cada dia piora mais. O povo oprimido, escravizado, cegado pelo diabo, conduzido ao inferno, à perdição. Está cada dia maior a corrupção no mundo, em todos os sentidos, em todas as áreas. Para a gente que já tem uns anos a mais vivido, que já não é tão criança, a gente percebe essa diferença, esse impacto bem maior. É diferente daqueles que estão nascendo, ou acordando para o mundo agora e acham que tudo que está acontecendo agora é natural, é normal. E não é normal. Esse cabelinho branco mais vivido sente o impacto, a grande mudança. Vivemos um mundo de uma corrupção nunca vista igual, em toda e qualquer área da vida. Parece que ser honesto e verdadeiro é ser ingênuo, não é verdade? Então o juízo de Deus acontece como aconteceu com Israel. E o profeta de Deus lamentava. Mas quando ele tinha a promessa de Deus que haverá uma salvação, ele passou a orar e a interceder para que esta promessa venha. Então, da mesma forma, a Bíblia manda nós orar e dizer: ora vem, Senhor Jesus, lembra das tuas alianças e das tuas promessas, e lembra-te da misericórdia. Então é nesse contexto que o profeta vai falando, a maneira que parece que ele até perdeu a fé, dizendo: eu desfaleci, eu perdi a minha esperança no Senhor, diz ele: eu me lembro disto. Então, pensando nisso, daí ele disse: mas eu me lembro de uma coisa, e é isto que eu quero ter esperança, é que a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Aleluia. E mais, a misericórdia do Senhor não tem fim, porque ela se renova a cada manhã. E é disso que ele disse assim: então eu vou ter esperança, ou seja, eu vou renovar a minha esperança. Então, quando nós olhamos para um quadro caótico da sociedade, do mundo em que estamos vivendo, olhamos para algumas situações e pensamos assim: não tem mais jeito, acabou, não há mais solução. É o que o profeta estava dizendo. Mas quando ele lembra da misericórdia do Senhor, ele diz: então esperarei no Senhor, confiarei no Senhor. E essa é a nossa atitude, que precisamos também continuar acreditando. Então, traçando esse paralelo, nós começamos a tirar algumas lições. A primeira é que haverá dor e lamento momentâneo, passageiros. Haverá dor. Na hora do juízo corretivo, ele é difícil. Porém, haverá uma alegria permanente e duradoura. Não é isso que a gente costuma dizer de algumas passagens bíblicas? Hebreus 12:11. Na verdade, toda correção ao presente não parece dar gozo, ou ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça naquele que são exercitados por ela. Então é tão difícil a gente olhar a hora do juízo, a hora de ver uma nação sofrendo, a hora de ver um estado como o nosso passar pelo que passou, a hora de ver uma família, às vezes debaixo de uma tribulação difícil, e às vezes a gente é precipitado em fazer o juízo, mas não cabe a nós fazer o juízo, mas cabe a nós baixar a cabeça diante de Deus e se humilhar, e cada um tenha consciência se o que está acontecendo é um juízo de Deus, porque toda transgressão ela vem, e o juízo de Deus é de advertência sempre buscando nos restaurar. O Salmo 30, o verso 5, porque a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aleluia.
Então, quando estamos debaixo de um juízo corretivo de Deus, é doído, é de choro, é de lamento, é de queixa. Mas a grande lição nessa hora é lembrar da misericórdia do Senhor que não tem fim, e que a punição ou o juízo dele é um momento, mas até nisto está o favor do Senhor que nos restaura a vida e que nos dá a vida. Mas que vida? A vida eterna, porque aqui de qualquer jeito vai acabar. Mas quando Jesus disse eu vim dar vida e vida em abundância, essa vida abundante já começa aqui, não é só no céu. Já começa aqui, para aquele que entendeu a correção e se arrependeu e aceitou e voltou para o caminho, esse vai estar debaixo da bênção. Então são coisas um pouco complicadas, nós somos complicados e precisamos a cada dia entender o que o Senhor nos fala. Malaquias 4:2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Então essas coisas que nos dão esperança nesses dias complicado e difícil que estamos passando. Dias de opressão, dias de crises, são várias. A gente olhando numa visão global das coisas, a visão da palavra de Deus, a gente vê que o mundo está em convulsão, sim, dos últimos dias. Olha bem, veja a situação em todo o planeta. É todo tipo de problema em cada país, em cada nação. Uns é fome, outros é guerra, doenças, pandemias, encrencas, guerras políticas, briga de líderes políticos, ameaças, ambição pelo poder global, pelo governo do planeta. Há muito tempo já se trata e amadura a ideia de que o mundo precisa de um único governante. E para a palavra nós já sabemos quem é que eles vão colocar: o anticristo. Então por isso que o mundo está nesse agito todo, nessa complicação toda, todo tipo de aflição cerca. Jesus disse uma palavra interessante, João 16:8. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente olha às vezes e diz, mas ninguém ouve, ninguém entende, ninguém dá crédito. Aquele que resiste o Espírito Santo, para ele não resta mais oportunidade de salvação, é isso que a Bíblia nos diz. Porque o único que pode convencer uma pessoa é o Espírito Santo. Se ele rejeita, blasfema e não aceita o Espírito Santo, não resta outra salvação para ele, não há outro, entende? Então por isso que nós precisamos ser ouvintes sensíveis, coração sensível, aberto à palavra e ao Espírito Santo de Deus, porque só ele pode fazer essa obra na alma, convencer a pessoa. Por que é que a gente tenta falar com algumas pessoas? Não, está maravilhoso, o negócio é aproveitar a vida, é viver no engano, na mentira, nas diversões mundanas, imundas, pecadoras diante de Deus, como o Senhor diz, como foi nos dias de Noé, ou como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Todo mundo está vivendo normalmente, fazendo festa, como se nada tivesse acontecido. Não importa a tragédia aqui e ali, todo o problema, o negócio é ser feliz, o negócio é se divertir, é curtir a vida. E você diz, mas como é que as pessoas não se dão conta da situação? Eles estão resistindo ao Espírito e não resta outro caminho. Aí vamos parar? Não, vamos continuar pregando. Por exemplo, quando o Senhor chamou o profeta Ezequiel, está lá no capítulo 2, o Senhor disse para Ezequiel, eu estou te enviando uma nação dura de coração, dura de serviço, que pescoço ali. Mas o que eu te der para falar, tu vai falar. Quer ouçam, quer deixe de ouvir. Fale. Aleluia. Então a missão da igreja é continuar testemunhando, pregando e falando para essa nação, queira ou deixe de ouvir ou não, nós temos que continuar falando. Aleluia. Porque essa mesma palavra, a Bíblia diz que são como brasas de juízo sobre a cabeça deles naquele dia, porque não vão poder dizer, a igreja nunca me pregou, a igreja nunca me anunciou, nunca me ensinaram, nunca me evangelizaram, nunca testemunharam, nunca me ensinaram essas coisas. Não vão ter desculpa diante do Senhor, porque nós continuamos pregando, a igreja tem que continuar pregando e ensinar, ainda que sejam poucos que se salvem nesses dias.
A verdade é que nesses últimos tempos serão poucos os convertidos. O poder de unção e avivamento para a igreja desse último tempo é para que ela possa resistir contra o mal crescente na terra. O poder do anticristo que vai se levantar é para que ela possa resistir. Então esta primeira lição deste trecho que lemos é isso. Há momento de dor e de sofrimento pelo juízo, mas a esperança é que essa dor é momentânea para aquele que crê, que se rende e que aceita. Ela passa, e neste favor de Deus está a vida, aleluia. Então esse choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, no novo dia da sua vida, num novo nascimento com Cristo, de uma nova vida com o Senhor, no amanhecer de um novo nascimento em Cristo Jesus, aleluia. Vem o consolo e vem o conforto do Senhor, aleluia, glória a Deus. A gente canta aquele louvor que, como é que se as águas, se o mar não se abrir, você vai passar por cima. Quem é este? Quem está debaixo do favor de Deus? Aleluia! Que está crendo, aleluia. Alguém ilustrou a vida do cristão como a vida da garça, aquela avezinha branquinha que tem assim, né? Diz assim, tu olha lá, ela está no meio do banhado, mas a pena dela está branquinha. Você já viu isso? Esse é um mistério, né? Ela está lá no meio do banhado, com a água lá, e ela está branquinha lá no meio do lodo. A igreja. Alguém ilustrou dessa forma. Nós estamos num mundo assim de lama, de corrupção, de mau cheiro, mas eles devem olhar para a igreja e ver a igreja branquinha, vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro, brilhando com a glória do Espírito Santo na vida, aleluia. Testemunhando dessa verdade. São os desafios que nós temos. A segunda lição é que esta missão de levar a mensagem de esperança para o povo que está sob juízo. Eles estão sofrendo sim, porque eles estão sob juízo. Todo pecado atrai juízo. Não é o juízo final, o eterno, ainda não, porque ainda estamos no período em que Deus está manifestando a sua misericórdia para salvar. Mas o sofrimento faz parte desse processo de Deus de chamar a atenção, é isso que nós aprendemos em Lamentações. Porque o profeta Jeremias já vinha há alguns anos profetizando e dizendo, Babilônia vai vir, vão ser escravos por 70 anos, se arrependam, mas não. Um dos últimos reis ali desse momento, a destruição era Zedequias. Ele fez mal aos olhos do Senhor. Buscou a ajuda do Egito, desprezou as mensagens do profeta e a destruição chegou. Então Jeremias lamentou, mas continuou pregando restauração. Continuou trazendo uma mensagem de esperança. Ainda que esteja no cativeiro, haverá uma esperança. O Senhor diz que vai resgatar um remanescente. Muitos morreram e pereceram e ficaram na Babilônia. Mas houve um remanescente que retornou. Porque entre os cativos na Babilônia, Deus levantou outro profeta, que foi o Ezequiel, para encorajar o povo também. E quando eles retornaram com Zorobabel e começaram a reconstruir o templo, Deus levantou Ageu para encorajar eles quando estavam desanimados e para dizer, retomem a obra, sigam a construção. O inimigo tentou impedir de todo jeito, mas Deus levantou esses profetas. É curioso que Deus sempre levanta profeta em tempo de crise, para confrontar. O profeta nunca foi para agradar, nunca foi para lisonjear. Então cuidado com os profetas que só quer te agradar com lisonjas, porque o verdadeiro profeta de Deus sempre foi levantado em crises, para chamar a atenção, confrontar e trazer de volta ao caminho, retornar aos propósitos de Deus. Então esta segunda lição é esta que devemos pregar em tempo de crise. Levar a boa mensagem que é uma promessa de Deus. Ora, em Lucas capítulo 2, diz que haviam pastores naquela comarca de Belém, que estavam no campo apacentando os seus rebanhos de ovelha. E pela noite aparece o anjo do Senhor, e diz para eles, eis que hoje vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, porque hoje vos nasceu na cidade de Belém, Jesus, o Cristo, o Salvador. E diz que no mesmo instante a glória do Senhor os cercou,
e apareceu um exército celestial cantando e dizendo: glória a Deus, aleluia. Boa vontade para com os homens, o favor de Deus chegou. E eles deixaram o seu rebanho e dissemos: vamos a Belém conferir isto que o Senhor nos fez saber. Esta é a mensagem das boas novas, isto é o Evangelho. Então os anjos chegaram dizendo: nós temos boas novas, hoje vos nasceu o Salvador. Então toda a promessa, aleluia, tem o tempo do cumprimento, e o Senhor chega com a resposta. Em Mateus 28, Marcos 16, temos a grande palavra de Jesus, o ide. Ide por todo mundo, fazei discípulos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ensine a guardar tudo que eu vos tenho mandado. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado. Então, se nós olhar a mensagem da palavra de Deus, ela vai sempre fazendo essa divisória, esse marco divisório, entre o que crê e o que não crê, o que aceita e o que não aceita, o que segue e o que não segue. Mas às vezes a gente quer ser muito democrático, como diz o ditado popular, quer agradar gregos e troianos, e a igreja não está para isso. A igreja está para pregar uma palavra que é um marco divisório entre aquele que aceita e o que não aceita, o que vai para o céu e o que não vai. Por que eles rejeitam a Bíblia e nos perseguem e nos taxam de preconceituosos e discriminatórios, e, enfim, que a Bíblia é cheia de preconceito e coisa discriminatória? Não é verdade, mas a Bíblia aponta a falha e o erro, mas ela aponta o caminho para resolver o problema. Agora quem não quer entrar pelo caminho, daí arruma desculpa, calunia, difama e persegue a igreja, porque não se submete ao caminho que ela indica. Claro que o nosso objetivo não é simplesmente apontar o dedo, falar do pecado de um de outro, isso não é a verdade. Mas a verdade é que ela mostra a realidade da pessoa que está longe de Deus, ela está em pecado e está indo para o inferno. E aí quando a gente mostra isso, diz, é preconceito, porque não aceita a nossa maneira de viver. Mas a maneira de viver que está contrariando o que a Bíblia ensina é pecado. Todo pecado é aquilo que é contrário à santidade de Deus. Então no momento em que a Bíblia aponta o pecado da pessoa, a pessoa se ofende e diz: estão sendo preconceituosa comigo, estão sendo discriminatória, estão isso e aquilo. Tem que mudar essa Bíblia dos crentes, tem que tirar essa ou aquela parte. Por que eles se incomodam tanto? Porque a Bíblia é a luz, e a luz tudo revela. Ela traz à tona o estado do coração imundo, pecador, contaminado, que precisa de um Salvador, precisa de um banho de misericórdia, precisa ser lavado no sangue de Jesus para poder entrar na presença do Santo dos Santos. Sem isso não vai. Então não aceite e não se acomode com a situação de pecado. Tem que haver uma conversão e um arrependimento. Aleluia. Então devemos continuar pregando, creio ou não creio, aceite ou não aceite. E essa é a terceira lição desse trecho. É necessário crer e se submeter, aleluia, aos propósitos de Deus. Quem crer e for batizado é salvo. Quem não crê nessa palavra está condenado. E a Bíblia que diz, não é mera discriminação ou preconceito religioso com esse ou com aquele segmento, isso ou aquilo. Eu tenho minha religião, mas a tua religião não é Jesus o Salvador, então está indo para o inferno, pronto. Vai dizer o quê? Ah, é preconceito contra a minha religião. Não é. Se o Deus da sua religião, o Salvador da sua religião não é Cristo, você está perdido. Porque a Bíblia é muito clara dizendo: não há outro Salvador. Não há outro Salvador. Mas no meio do juízo, no meio do sofrimento, isso é tão forte, irmão, que nós temos o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, aquela aliança que Deus fez com os descendentes de Jacó. Não sei se já falei aqui outro dia que tive, quando a gente fala descendente de Abraão. Abraão teve muitos descendentes, mas a aliança foi com os filhos de Jacó. Por isso vai encontrar algumas expressões na Bíblia dizendo Jacó. Foi os descendentes de Jacó que o Senhor fez a aliança do Antigo Testamento. Aí quando a gente vai para os ensinos do apóstolo Paulo, principalmente na carta aos Romanos, ele está dizendo que a lei, ou seja, antes da lei não tinha pecado, ou não tinha consciência do pecado. O pecado existia, mas não tinha consciência do pecado. Aí Paulo diz assim: mas quando a lei veio, eu tomei conhecimento ou consciência do pecado e eu morri. Por quê? Porque a lei veio revelar o pecado. E uma vez que ela revelou o pecado, ela deu uma sentença de morte. Aí é que ele exclama: quem pode me salvar? E ele mesmo responde em outro momento: glória a Deus que me dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É disso que ele está falando. Às vezes nós usamos essa expressão numa situação tão pequenininha. Por exemplo, Jesus te curou de uma enfermidade, por exemplo, ele cura.
Aí você diz, glória a Deus que nos deu a vitória. Amém? Glória a Deus. Mas essa expressão vai muito mais do que isso. Ela é uma expressão de vitória contra o pecado. Que ele diz, glória a Deus que nos deu a vitória. Vitória o que? Contra o pecado. Nos libertou do juízo, da condenação da lei. Então a lei, ela impõe esse juízo. Aí vem Tiago, capítulo 2, verso 3, porque o juízo será sem misericórdia. Mas ele termina o versículo dizendo, a misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo, aleluia. Então, ao mesmo tempo que a gente sente o peso da condenação trazida pelo pecado, a gente sente a grande vitória da misericórdia de Deus revelada em Cristo Jesus. Você consegue entender a grandeza dessa obra, a profundidade desse negócio? É aquele que está, como nós costumamos dizer, com o pé na sepultura da condenação eterna. Não estou falando coisa natural, da condenação eterna, do inferno eterno. Está com o pé lá no inferno, mas a misericórdia de Deus o arranca de lá e diz, você não é culpado de mais nada, está perdoado, está lavado, está limpo, teu nome está no céu, aleluia. Ele te arrancou das chamas do inferno, da condenação e do juízo, porque a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Entende o que o profeta estava dizendo em Lamentações 3, 21 ali, 22, que lemos? Disto eu me lembrarei, que a misericórdia do Senhor não tem fim, aleluia. Ele é a razão de nos sermos consumidos. Ela é nova a cada manhã, aleluia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então tenha plena consciência de que todo e qualquer juízo, mal, pecado, acusação da sua mente, da sua consciência, todo esse fardo pesado, amargo, difícil, aleluia, ele está dizendo, a misericórdia do Senhor já triunfou. Quando Cristo deu a vida na cruz, já triunfou sobre esse mal. Você não tem mais que estar debaixo desse fardo, aleluia. Não tem mais que estar debaixo disso. A misericórdia do Senhor já triunfou. Hoje somos o templo do Senhor, e através dessa graça de Deus, diz que nós somos participantes da natureza divina. Escreveu Pedro na segunda carta, no capítulo 1. E João, no seu evangelho, capítulo 1, já dizia essas palavras: todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Filhos de Deus. O profeta Jeremias viveu muitos séculos antes de Cristo. Ele só tinha uma esperança nas profecias e nas promessas que ainda estão, e como profeta Deus profetizou coisas que ainda estão para cumprir. A igreja não está mais vivendo a promessa, ela está vivendo a realidade. Cristo já veio, já deu a vida por nós, aleluia. E Paulo aos Colossenses diz que aquela lei, ou aquela escritura que nos era contrária, na lei das ordenanças da antiga aliança, diz que foi com Cristo pregado na cruz com Ele, aleluia. Entende? Toda a escritura que nos condenava por nossos pecados, Jesus tomou a culpa e foi à cruz e pagou. Ele diz: Pai, está consumado, está feito, aleluia. Estamos livres pelo sangue de Jesus. Aleluia. Toda a escritura, aquela que Paulo diz que veio revelar o pecado, e com o pecado nos deu a sentença de morte, diz ele, toda essa escritura que era contra nós foi pregada na cruz em Cristo. Não sei se profeticamente o profeta já estava tendo uma visão disto, que ele disse: disto eu me lembrarei, da misericórdia do Senhor. Mas esta palavra de Tiago é muito forte. Ele diz que o juízo sobre aquele que não tem misericórdia permanece, é forte, mas a misericórdia de Deus triunfa. Isto também nos ensina a vida de perdão, que assim como nós carecemos da misericórdia de ser perdoado pelo Senhor, aleluia, aquela pessoinha da sua família ou não também carece de misericórdia. Jesus já dizia em Mateus 5, bem-aventurado o misericordioso, porque também alcançará misericórdia. E o que é misericórdia? Você não dá o juízo, o mal que a pessoa merece, não, mas é usar de compaixão e perdoar. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Jesus estava na casa daquele fariseu, e veio aquela mulher, Maria, e chorava aos pés dele, e aquele homem murmurava, Jesus fez essa ilustração.
de alguém que tivesse uma dívida grande e fosse perdoado, e outra uma dívida bem menor. E ele disse: Simão, quem vai amar mais? Aquele que teve a maior dívida perdoada, com certeza. Sabe o que tem pessoas que não perdoam? Agora eu já estou fugindo um pouquinho aqui, porque sei lá, Deus sabe. Por que tem gente que não é abençoada, que não sente a misericórdia, porque ele não tem ainda consciência de perdão, ele não perdoa. E falta de perdão adoece, falta de perdão mata. É isso que nós estamos vendo em tudo isso aqui, falta de perdão mata. E tem pessoas que estão vivendo escravizada porque não tem misericórdia e não perdoa. E Jesus, até na oração, chamada oração do Pai Nosso, foi muito claro em dizer que aquele que não perdoa também não será perdoado pelo Senhor. Então tudo isto nos ensina perdão. O profeta chamava e advertia a nação para se arrepender, não se arrependia. Buscava, não fazia. Acabaram tudo escravo. Lamentou, mas ele viu uma saída, uma promessa do Senhor. E essa promessa cumpriu e está em cumprimento. Aleluia. E Jesus veio e nos ensinou essas verdades. E o profeta passou a interceder e dizer: Senhor, lembra-te da misericórdia. Depois você lê o último capítulo, Lamentações, em casa. Lembra-te da promessa. Lembra-te da aliança. Essa é a oração que funciona, a oração que está baseada na palavra de Deus. Aprenda a orar com orações de acordo com a palavra de Deus. E a oração intercessória, aleluia. Lembra, Senhor, da aliança, lembra da promessa, lembra da tua misericórdia que não tem fim, aleluia. Oração com fé, aleluia. Aquele perdido, Jesus vai salvar. Aquela perdida, Jesus vai salvar. Porque a promessa diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Foi a palavra de Paulo ao carcereiro lá de Filipos, em Atos. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É promessa de Deus salvação para a tua família. É promessa de Deus restauração, mas entenda e ande no caminho do perdão e da intercessão. E Deus fará grandes coisas. Vamos orar? Nem pastor. Vamos orar. Porque Deus é bom e a sua misericórdia não tem fim, aleluia. Glória a Jesus. Entenda que, aleluia, a igreja tem por maior missão anunciar a salvação, chamar as pessoas a Cristo, a uma vida com Deus, deixar o pecado e vir a Ele que pode perdoar. Já fez a obra, já pagou toda a sua culpa na cruz. O caminho está aberto, a porta está aberta para todo aquele que crê e que desejar, que se sentir tocado e chamado pela palavra e pelo Espírito. O caminho está aberto, está pronto, é só ver. Não sei se nesta noite, conheço todos aqui, mas tenho que perguntar se porventura tem alguém que ainda não tem plena certeza, convicção da sua salvação, mas hoje crê e hoje quer, aleluia, Cristo, e viver essa vida de plena certeza de salvação, de vida eterna no Senhor. Se tem alguém que quer tomar uma decisão por Jesus esta noite, já que é um culto de missão, eu tenho que perguntar. Se tem alguém, levanta a sua mão com sinal de fé para nós crer e orar por você. Mas se tem alguém, por favor, pelo bem da sua alma, da sua salvação, não perca a oportunidade. Levanta a sua mão como sinal de um sim para Jesus e nós queremos lhe ajudar em oração. Então que esta palavra acrescente em você fé, firmeza, que seja uma rocha, um alicerce para a sua vida. Não canse, não desanime, não desista. Persista na luta, na batalha. Seja vitorioso, amém? Seja firme. Vamos orar então, agradecer a Deus, orar com a igreja, com a família. Pode vir à frente, domingo, normalmente é culto da família, que a gente ora por toda a família, mas hoje é missão, mas orar pela família também. Olha as crianças lindas aí, maravilha. Vem então a família para frente, vamos orar por toda a igreja, pode vir.